Amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Amantes da justiça, amor e justiça. Deus é amor, Deus perdoa, Deus tem de misericórdia, Deus cuida, mas Deus também é justiça. E ele não aceita todas as coisas. Ele dá as instruções e espera que as pessoas mude, que as pessoas joguem fora, desagarre daquilo que só vai atrapalhar, porque ele sabe o que vai ajudar as pessoas ou o que vai atrapalhar. E ele sabe qual é o resultado final de cada um de nós. Então, ele desde sempre tem nos trazido a sua palavra e tem nos orientado, desde quando ele criou o primeiro casal lá no jardim, que ele vem dando as suas instruções para que a gente chegue no melhor destino. E essas instruções dele, até hoje, ela é visível através das profecias, de tudo, e a gente está vendo que tudo que foi falado nas profecias estão agora acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo que foram falado nas profecias e foram nos alertados através da palavra de Deus. E o que foi falado na profecia? Foi falado que Jesus ia voltar, né? Ela veio essa primeira vez para nos pregar o evangelho, ali com a sua própria vivência, com suas palavras, né, com a palavra de Deus, mas também com suas ações, com seu comportamento perante a vida. Ele nos mostrou seu comportamento e pediu para que nós os tentasse imitar, né? Nós temos que tentar imitar ele, procurando ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente, procurando perdoar 70 vezes 7, procurando ser desapegado de muitas coisas. Ele falou: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Ele também falou com a pecadora: onde estão teus acusadores? Se eles não vão te julgar, te condenar, eu também não vou. Mas continua a tua vida sem errar mais, porque a tua sentença e aquelas pessoas que queriam te apredejar é porque existe uma lei que condena, uma lei que leva a esse destino de acordo com as ações praticadas por cada um. E as tuas ações levaram até aquela lei. Então, mas Deus perdoou ali naquele momento, né? E pediu para que essas pessoas não errem mais. Então, ele dá as instruções. E aí, quanto mais perto do fim dele vir para separar o joio do trigo e renovar a terra, né? E mais vai acontecer coisas, né? Uma coisa atrás da outra, um escândalo atrás do outro, catástrofe, muitas coisas que foram preditas e que estão agora acontecendo. A gente tem visto desde muito tempo, tem terremotos acontecendo no mundo, tem coisas com muito mais frequência do que antigamente a gente vê uma notícia próxima da outra. E aí nação se levantará contra nação, reino contra reino. A gente está vendo aí os poderosos querendo ganhar, tomar a terra um do outro, né? Desde muito tempo foi assim nos impérios, nos imperadores, né, de grandes impérios. Só que juntando isso com outras coisas que foram ditas também, demonstra que está se aproximando o tempo da volta de Jesus. Ele falou de apostasia, né? A Bíblia falou de apostasia, que é o esfriamento das pessoas da fé em Deus. É o relaxamento também, é o desejo e a crença também numa fé falsa, numa fé que não move as pessoas a se arrepender e a buscar o caminho. É uma fé que deseja uma religião que seja permissível, que não confronte com nossos erros, com nossos pecados e que não vai servir de coisa alguma, mas vem apenas para aliviar e para atender o desejo humano e vem como uma religião moldada ao desejo humano e não ao contrário, que é o que precisa ser feito, que é o ser humano tem que se adaptar à palavra de Deus e não a palavra de Deus se adaptar ao ser humano, senão nada vai ter efeito e ele não vai ser curado. E por que a gente tem que estar atento, né? Deus diz, e vigiai, né? Ele falou para olhar
para esses sinais. Então, é para a gente olhar para esses sinais. E por que a preocupação de olhar para esses sinais? Para que, olhando, a gente perceba realmente que vai acontecer isso aí, para que a gente tenha alerta, para que a gente vigie, para que a gente realmente reconheça que a gente tem que correr atrás, né? Que a gente tem que buscar, né? Muito mais, cada vez mais, porque não tem mais tempo para a gente viver uma vida relaxada, uma vida onde acha que, que ainda vamos ter muito tempo, porque não vamos. Então, toda palavra tem uma finalidade, ela vem para orientar, para curar. É o metiolate que vai arder ali na ferida muitas vezes, mas que vai curar o que precisa ser curado. Então, próximo da volta de Jesus, nós vamos ver sinais vindo dos céus, nós vamos ver as pessoas cheias de si, as pessoas orgulhosas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, né? Amantes de si mesmo, do dinheiro. Então, todas essas coisas cada vez mais vai estar mais intenso nessa, à medida que se aproxima esses dias. E por que que as pessoas falam disso? Porque Jesus, ele pediu para que fosse, né, os discípulos fossem pregar esse evangelho, é o desejo dele, porque essa palavra será pregada e ela vai curar muitas pessoas, ela vai salvar muitas pessoas. E a palavra de Deus diz que se não tiver quem pregue, as pedras pregarão. No livro da Bíblia, uma jumenta falou, né, falou com Balaão. E aí as pessoas que pregam, elas sentem o desejo no coração. E aí, quem são essas pessoas? O que é um crente? Crente é aquele que crê que essas palavras realmente existiu, que Jesus veio aqui, que pregou, que nasceu, que morreu, que viveu com os discípulos. Então ele disse para os discípulos: vocês viram todas essas coisas, esses milagres que foram feitos, viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então ele estava se referindo a todas as pessoas do futuro, do presente, todas as pessoas que não viram, mas creram, porque a fé vem pelo ouvir. E aí o crente, ele é diferente dos outros? Não, é porque o crente, ele sente a necessidade de pregar porque ele sabe que isso é bom. Isso vai trazer a prosperidade, vai trazer o livramento para as pessoas e ele quer compartilhar com outras pessoas. Então ele é um pecador, todos são pecadores, todos pecaram, né, que a Bíblia fala, e todos carecem da misericórdia de Deus. Então a gente fala para repetir a palavra de Deus, para que ela seja repetida a todo momento, para que ela seja falada, proferida, né, para que muitos ouvirão, muitas vezes até que aquilo se encaixe na sua mente. Outros, na primeira vez que ouvir, vai absorver, vai aceitar, né, essa palavra de Deus e vai entender que só ela, que só Deus é quem pode curar, né, salvar e livrar de todos os problemas que a humanidade tem. Então o crente ele está aí para dizer: eu sou pecador, eu reconheço, mas eu sei que o pecado destrói e eu não posso me livrar dele sozinho, mas eu estou seguindo nesse caminho aqui, dessa orientação desse Senhor de todas as coisas, Senhor que fez muitos milagres, que nos deu o livre-arbítrio, que nos criou, que nos deu a instrução e que criou um plano para que a gente, para resolver um problema, né, para solucionar um problema que foi iniciado com o primeiro casal, né, onde o primeiro casal, que era perfeito, se desfez do caminho, se desligou de Deus através do pecado, e por isso a gente precisa da religação, precisa religar, né? Precisa de uma religião, religação com Deus, e essa religação é ouvindo a sua própria palavra, se alimentando da palavra desse Deus. Então a gente está aqui para repetir, para falar da palavra, para discutir junto com os outros, não para julgar ninguém. Então ninguém é melhor do que ninguém, todos são pecadores. Agora é cada um com Deus que vai resolver o seu problema com Deus. E aí as pessoas são entretidas com muitas coisas, então a gente falando a todo momento da palavra de Deus é mais fácil da palavra de Deus ganhar espaço e competir e dividir espaço na vida das pessoas, na mente das pessoas, junto com outras ocupações. Então, as pessoas que estão tão ocupadas com muitas coisas, como estava Marta, né? Quando Jesus foi visitar as irmãs Marta e Maria, ele falou: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Então, tem muitas pessoas aí apegadas a muitas coisas e o tempo nosso é tão corrido, a gente não tem tempo para ver, talvez por conta disso, a gente não absorveu ainda essa palavra que é tão clara, que mostra tão certo o que está acontecendo, o que tem acontecido, e a gente tem fé que vai
se cumprir a parte que ainda falta cumprir, porque a gente tem visto aí através das profecias que se cumpriram e nos leva a essa crença. Então a pregação é para nos fazer lembrar, para a gente voltar ao caminho, né? Para a gente voltar a, a reconhecer quem é que pode nos ajudar, né? Só Deus mesmo. E, e ele já tem todo um plano já elaborado que vai se cumprir, independente de qualquer coisa. E as pessoas que estiverem, né, seguindo na direção, alinhado com esse plano, elas vão se dar bem melhor e vai ter um resultado final bem cheio de tudo que ele precisa, né? Com abundância, né? Com prosperidade, né? Porque Deus falou, Jesus falou, eu vou para junto do Pai preparar lugares para todos. Enquanto a gente está se comportando aqui, ele está preparando lugar lá. O lugar que ele está preparando depende de como a gente está se comportando aqui, porque diz que vai ser julgado cada pessoa segundo as suas obras. Então, segundo as suas obras. É Deus quem vai curar, salvar, porque ninguém vai se curar do erro, né, que todos têm, cada um tem, sozinho, mas a gente vai curar através da fé em Deus, a misericórdia dele que vai permitir que a gente continue, né, na vida que vai continuar, na vida boa, na vida com abundância, na vida onde tem as bem-aventuranças, né, através lá do reino dos céus, né, onde não haverá nem pranto, nem clamor, nem dor, onde não haverá nenhum residente dirá estou doente, onde haverá bastante cereal, onde as pessoas construirão as casas e nelas habitarão. Então, são coisas boas, mas é reservado para aqueles, né? Todas as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que aqueles que amam demonstram através de ações, né? Porque de boas obras. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, para demonstrar que tem fé, você tem que ter alguma ação, né, que agrade a Deus. E aí, a fé sem obras é morta. Então, a gente sabe quais são as ações, observando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando dessa palavra, a gente sabe quais são as boas ações que devemos tomar no dia a dia para que estejamos alinhados, para que sigamos no caminho que Deus nos indicou. Então convido as pessoas a olhar para esses sinais, né, que está acontecendo no mundo e para a gente perceber que realmente o que foi dito está se cumprindo. Então a gente não tem mais tempo a perder. Não é mais tempo de perder tempo. É tempo da gente cultivar essa promessa, porque essa promessa foi feita, mas ela tem, né, tem um manual, né, para a gente seguir. Então ela não vê apenas para todo mundo. É preciso caminhar, né, alinhado com esse plano. É preciso crer e se batizar nesse plano, né, e demonstrar que está realmente de coração desse lado, que está junto, né, desse plano de Deus, que está esperando nesse plano de Deus e que deseja compartilhar tudo isso com todas as pessoas, porque Deus veio para que todos tenham vida, né? Então Ele quer que a gente imite Ele e o que é bom, a gente quer dividir com outras pessoas, porque a gente sabe que vai beneficiar aquelas pessoas. A gente tem que imitar a Deus e Ele pedia para que a gente alimentasse, né? A quem fizer a um daqueles pequeninos. E onde estão os pequeninos? Muitas vezes são pessoas, às vezes gananciosas, poderosos, imperadores. Muitas vezes eles estão ali cegos, eles estão ali sendo escravos, na verdade, daquela força que o domina. E às vezes uma palavra pode chegar até ele e mudar o rumo da história desse homem. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro, né, e perder a vida eterna? A palavra de Deus diz todas essas coisas. Então eu espero que essas palavras ajudem as pessoas, né, porque essas palavras, quando eu começo a pensar em tudo isso, eu começo a ler essa palavra, quando eu começo a ouvir as pessoas pregando sobre essa palavra, que é a mesma, que não modifica, que ela não vai modificando com o tempo, como as outras coisas que modificam, essa é para sempre a mesma palavra, desde quando foi pregada diretamente ao ouvido do homem, lá no jardim do Éden. Deus falava, passeava no jardim e falava diretamente com o casal, dando as instruções. Essa é a mesma palavra. Então, ela tem ajudado as pessoas até aqui. Ela tem livrado os fiéis a se livrar de uma fornalha,
que foi acesa, né? A fornalha de fogo ardente, que foi acesa 7 vezes mais ardente do que o comum, mas que as pessoas que foram jogadas lá não morreram queimadas. Ela livrou pessoas jogadas na cova dos leões, livrou muitas pessoas. E ela pode livrar cada um de nós, porque ela veio para que todos tenham vida. Então, muitos não vão aceitar, mas se você entende que você não pode salvar-se sozinho, ter uma vida boa com suas próprias forças, você precisa dessa palavra, você precisa se alimentar dela e você vai entender que você precisa desse Deus na sua vida, né? Por isso que existe a pregação. Fica com Deus, amém. E espero que você tenha ouvido e que reflita um pouco sobre isso, sobre essas palavras.